Agora vamos entrar no... Gravando em 3, 2, 1. E aí, galera, muito prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Raíssa Star. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Retratos de Favela. O podcast que busca dar visibilidade a pessoas e projetos que buscam fazer a diferença nas periferias de Porto Alegre e arredores. Espero que vocês gostem muito desse programa. Eu estou muito feliz de estar aqui porque é um sonho meu que está sendo realizado. Poder contar histórias de pessoas tão relevantes que mudam a realidade de muita gente e inspiram todos os dias. E eu tô aqui com uma pessoa que é completamente uma referência para mim. Gente, essa é a Catarina Machado. Ela é uma líder comunitária, ela é mãe, ela é doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E muitas outras coisas que eu acho que ela vai poder contar. Cata, é um prazer estar te recebendo aqui como tua fã, como pessoa e como uma admiradora dos seus trabalhos profissionais. Então, como é que tu está, né? Raíssa, boa noite, pessoal. Raíssa, eu que agradeço aqui o convite, né? Para mais um bate-papo aí, principalmente num projeto tão especial, né, nesse encontro aí do podcast. Quero aí reforçar o meu agradecimento. Estou bem, né? Vai ser bem bacana esse bate-papo. E tô aí, né, pra gente bater esse papinho aí. Cata, me conta um pouquinho da tua história. Quem é a Catarina Machado? O que ela é hoje? O que ela faz? Quero te conhecer. Eu não, né, gente? Com licença, eu já conheço essa mulher aqui, né? Sou uma baita admiradora. Enfatizo sempre porque é muito importante lembrar. Mas as pessoas querem te conhecer. E quem já não te conhece, né? Ai, Raíssa, obrigada pelo carinho aí. Mas assim, ó, me apresentando, né? E é um espaço super importante estar aqui contigo, né? Com todo o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. O meu nome é Catarina Machado. Eu tenho 47 anos, sou moradora da Coab Rubem Berta, pertenço à comunidade já há 31 anos. Nasci na Alvorada, né, na fronteira com a Coab Rubem Berta, é a Alvorada, né? Nossa comunidade vizinha, nosso município vizinho. E eu, Catarina, nasci ali num terreiro, né, no terreiro do meu pai e da minha mãe, a Elza Santos da Rosa e o Hermelindo Nunes Machado. Né? Então, eu nasci na Umbanda, tenho muita honra, muito orgulho e muito respeito de falar, né, que sou filha de terreiro de Umbanda, de pai e mãe, filhos de Ogum, né, e me deram, né, e eu nasci filha de Nhansã, que eu tenho o maior respeito e carinho, e sou apaixonada pela mãe, né, pelo meu Ori, né, que me abençoa, me guia, me dá toda a sabedoria e equilíbrio, eu busco sempre esse equilíbrio, e eu acho que chegar aqui é reverenciar, né, e falar dos nossos mais velhos. Então, está aqui a Catarina, que é filha da Elza e do Machado. Como a gente estava conversando, né, eu sou moradora da Coab Rubem Berta já há 31 anos, pertenço ali à comunidade, e nos últimos 15 anos, aproximadamente, a comunidade vem me reconhecendo como liderança comunitária, né, como tu falaste. E aí falar de liderança comunitária é falar do nosso trabalho social, da nossa militância dentro dos territórios. Acredito que o nosso bate-papo vai caminhar por aí, né? Com toda certeza. E além da militância, né, que também parte da onde eu nasci, da onde eu fui criada e educada, né, que é trabalhar junto, né, e caminhar junto com o nosso povo pela nossa humanização, pelo nosso direito a viver, a existir, pela nossa dignidade. Eu acho que esse é o caminho que eu percorro aí, que eu busco respeitar a nossa comunidade da Coab Rubem Berta, de toda a Zona Norte, de toda essa grande Porto Alegre, que é negra, sim, né? E nesse trabalho aí de caminhada, de militância, de atuação territorial, né? Vem a Catarina mãe, vem a Catarina avó de 7 netos e netas, né? Sou mãe do Pedro, sou mãe do Marcelinho, que a gente vai falar um pouquinho. Também estou aqui me apresentando como mãe atípica que sou, né? Mulher negra e mãe atípica. O Pedrinho é autista. É um universo novo para nós da neurodiversidade. Faz uns 5 anos que a gente tem o diagnóstico de que o Pedrinho, meu filho mais novo de 13 anos, é autista. A gente também está aprendendo.
Então, como mãe militante, liderança, também sou pesquisadora, como tu falaste, né? Acho que é bem bacana trazer esse lugar, né, de mulher negra dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, um espaço que foi difícil o acesso, é difícil permanecer. Existe uma muralha muito grande para nós, né? Eu lembro perfeitamente quando eu estava no pré-vestibular de Educação Popular, que é o Emancipa, que fez uma mudança radical na minha vida de construir aquela visão que a universidade, a gente periférico, nós negros periféricos que estudamos escola pública ou fomos bolsistas numa escola que tem ali dentro da comunidade, que foi o meu caso, a gente cria uma muralha, que a universidade é um lugar que é quase impossível da gente chegar, mas é uma limitação que a gente acaba criando pela realidade que a gente vive. Então, o fato de ter cursinhos de educação popular que nos contribuem, que nem já tem no espaço Mário Marcelinho que tu vai contar para nós, vamos fingir que eu não sei, foi crucial para mim entender que eu conseguia atravessar aquela muralha. Então, eu passei na URGS, né? Passei na URGS para fazer licenciatura em História e Geografia. Eu sou apaixonada pela área de licenciaturas, mas o meu grande amor é a comunicação, é o jornalismo. Não adianta, não consigo fugir disso. Olha aí, estamos aqui. É meu. Estamos aqui. Então, é um lugar que exige uma luta muito grande dentro de nós, pra gente entender que aquilo nos pertence também, somos pertencentes daquele espaço e de continuar lá dentro, né? Porque depois que a gente passa, o desafio é se manter. É bem por aí mesmo, Raíssa. Tu sabe que eu vi tu jovem falando, né, desse lugar que nós temos que ocupar, que é nosso, nos faz lembrar, né, do nosso movimento negro, né, que muito lutou para que a gente pudesse acessar a universidade, né, que também é o nosso lugar, todas as contribuições do movimento negro, né, dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos, dos nossos mais novos, dos futuros, e a universidade é um lugar bem importante para nós. Não é fácil, né? Não é fácil e as oportunidades são poucas, mas, por exemplo, eu, Catarina, venho da educação básica, pública, né? Com muita dificuldade. A mãe e o pai trabalharam para que eu nunca parasse de estudar. A mãe sempre disse isso para mim e eu gosto de repetir. A mãe dizia, estuda para te ser alguém. E na minha cabeça, assim, no percorrer aí da minha adolescência, juventude, chegar na fase adulta, eu entendi o que a minha mãe queria dizer, estuda para ser alguém. Era me preparar para essa sociedade racista que a gente vive. Isso tem que ser dito. Minha mãe não sabia nomear, não é que ela não sabia, ela não nomeava isso para mim quando eu era menor, né? E hoje eu entendo quando ela diz estuda. E estudar também é acessar a universidade, também é acessar outros lugares que nós temos, né? Todo o talento, toda a criatividade para chegar lá, mas as oportunidades são poucas, né? Para a gente chegar lá até o caminho da universidade, os critérios não são iguais, as condições muito menos, iguais, né, exatamente. Raíssa? Tu sabe muito bem disso, tu acabou de citar o cursinho popular do Emancipa, que é super importante, assim como vários cursinhos populares que a gente tem em Porto Alegre, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre lanceiros negros, mas dizer assim, ó, eu vindo de escola pública, fui mãe muito jovem, né, fui mãe do Marcelinho aos 19 anos, então eu estudava, trabalhava, concluí o ensino médio, e aí eu não consegui dar continuidade na graduação logo em seguida, porque eu era mãe trabalhadora. Então, fui retornar à universidade já aos 33 anos. E para dizer também que nós não temos idade para retornar, nós temos muitas dificuldades. Mas, assim, a gente tem que se fortalecer nos movimentos sociais, nos cursinhos populares, com a nossa família, nos nossos territórios, para a gente também ocupar esse lugar. E o que tu fala me traz aquele pensamento que acontece muito com a gente, que é a sensação de atraso, né? Nós, negros, estamos sempre 1000 vezes mais atrasados do que qualquer outra pessoa. A gente sente esse peso de ter que correr para fazer tudo no momento certo, na idade certa. Mas o que é a idade certa? O que é o momento certo? Você tem 47 anos e está fazendo doutorado. É um caminho incrível, é a persistência, é uma luta, não é fácil, mas a gente tem que entender que o tempo certo é o tempo de cada um. E é uma cobrança que a gente sente e eu não tô livre, eu não tô pura, porque eu dizer que eu tenho essa compreensão é uma completa hipocrisia, porque ela nos assombra, né? Ela vai passar por um momento e eu vou entender, não, mas eu já tô aqui dentro, eu tô caminhando por essa luta, mas às vezes vem, mas será que eu já não devia estar formada? Tem alguém com a minha idade que já se formou, mas ela não viveu a mesma realidade que eu vivi, ela não teve as mesmas condições que eu vivi de trabalhar 9 horas para poder estar aqui fazendo uma gravação, para poder ter que chegar aqui, depois de gravar, ter que correr para aula e ter todos esses desafios, uma emenda de desafios que a gente tem que superar. E a gente compreender que cada um tem o seu tempo é algo muito difícil, um desafio muito grande. Tu traz aí uma
uma questão assim que é bem importante para nós, né? Por exemplo, meu doutorado em geografia. E eu venho da graduação em gestão pública, fiz especialização em projetos sociais, que é a minha praia, onde eu atuo, né? É o meu trabalho ali nos territórios, na área social, de educação e de cultura. E aí eu chego num determinado momento, né, que eu olho para uma política pública que é da aprendizagem profissional e eu faço esse questionamento ao fórum. Cadê as juventudes quilombolas? Cadê as juventudes indígenas e LGBTs e ciganas nesta política pública da aprendizagem profissional? Ali eu entro, né, e busco incansavelmente o acesso, né, no mestrado na URGS, achando que a URGS não era o meu lugar, que era muito difícil. E aí eu chego na URGS e vejo uma galera jovem, uma turma super jovem, né, e eu era mais velha naquela época na turma da orientadora, da professora falecida Conceição Paludo. Então, assim, foi muito difícil fazer o mestrado, porque a gente vem, como tu colocou, de um outro lugar, com muitas dificuldades, poucas oportunidades, e aí tu retomar os estudos, entrar naquele ritmo de trabalhar, estudar, ter outros compromissos como a militância, como a liderança comunitária, como ser mãe, né? Também ter os compromissos de casa, e tu quer aquele teu sonho que seja realizado, que era o meu sonho na época de concluir o mestrado, para lutar por um direito das juventudes quilombolas. Mas esse processo foi um processo assim ele foi um processo que me fortaleceu muito, né, porque eu tive muito apoio de companheiras, mulheres negras, homens negros, pesquisadores dentro da universidade. E outra coisa que também me inspira muito, que tem a ver com o que tu acabou de falar, que é o tempo, né? A nossa especialidade, aí como eu estou na geografia, e a geografia faz parte da minha vida, né? A questão do tempo e do espaço, né? Não são para todos, né? Tá aí a gente discutindo a pobreza urbana, né? A pobreza urbana a partir de várias questões que atravessam os corpos negros. Tem que ser dito isso, a gente não pode deixar de comentar. E aí, nesse percurso todo, concluo o mestrado e me lanço ao desafio do doutorado. E aqui estou, já no campo do doutorado, que também quero falar um pouquinho, que é um doutorado super importante com as juventudes quilombolas do Quilombo Urbano, Quilombo dos Machado. Então, eu já tenho aí um percurso, né, teórico e prático, e com muito respeito com as juventudes dos quilombos de Porto Alegre, com alguns quilombos. Nós temos 11 em Porto Alegre reconhecidos, né? Nós estamos aí na capital com o primeiro quilombo urbano titulado no Brasil, que é o Quilombo Silva, então é uma honra para nós, e com muito respeito eu falo sobre quilombos, e nesse percurso todo eu estou no doutorado e sei das dificuldades que é. De novo, né? Mulher negra, trabalhadora, pessoa negra, jovem, não jovem. E aí vem a questão da idade que tu colocaste. E uma coisa bacana, assim, que eu elegi entre muitos teóricos da pesquisa, trabalhar com Leda Martins e do Tempo Espiralar, né, da nossa afropresença na cidade, e também com Conceição Evaristo. Então, quando eu olho para a trajetória dessas mulheres mais velhas, intelectuais maravilhosas, o tempo é nosso. É difícil? É. Mas elas aí, ó, com 60, 70 anos, grandes intelectuais e presentes dentro da universidade. Então, também é o nosso lugar. Com toda certeza. Mas me conta um pouquinho desse teu doutorado aí. A gente quer saber mais. Qual é o teu projeto? Pois é, o projeto do doutorado, ele vem, né, numa caminhada desde 2018 com o mestrado. E o projeto, o que ele visa na pesquisa, né? Trabalhar com tecnologia social quilombola. Então, foi um convite que eu fiz para as juventudes do Quilombo dos Machado, adolescentes e jovens, juntos trazer uma outra metodologia para escrever, né, uma cartografia da escrevivência, da presença deles na cidade de Porto Alegre. Aí, olhando para todos os direitos que a cidade nos nega, que a cidade nos invisibiliza, e que essa cartografia, essa nova metodologia, venha contribuir com a educação antirracista, com a ERER, com a educação das relações étnico-raciais, e na perspectiva da educação quilombola. Não a educação somente escolar quilombola, mas aquela educação quilombola a partir dos territórios, a partir do quilombismo, a partir da escrevivência desses quilombolas, né? Hoje nós temos aí em torno de 99 escolas públicas de Porto Alegre que recebem os filhos e filhas dos quilombolas. Nem todas sabem que tem jovens quilombolas como alunos. Então, essa cartografia da escrevivência, essa presença, esse discutir a cidade a partir, né, da leitura de mundo
dessas juventudes quilombolas vai ser bem importante para que a gente possa fortalecer, né, a questão da nossa educação antirracista, quilombola, ERER, na cidade de Porto Alegre, na academia e no mundo, né? E aí, uma coisa bem bacana também que eu gosto de comentar é que durante toda a metodologia dessa construção coletiva da cartografia, que é uma cartografia contracolonial, sim, a nossa postura de mundo, e é uma cartografia da escrevivência deles, é uma cartografia que vai marcar a afropresença deles nos mapas, no mapa de Porto Alegre, e não só de Porto Alegre, mas da pequena África no Rio de Janeiro. Então, é com muito carinho, assim, que eu acho que é a primeira podcast, a primeira rede, assim, né, que eu estou divulgando, que faz parte da pesquisa de doutorado. As pessoas têm que conhecer esse projeto lindo, o teu intuito de trazer essa construção, essa história, e trazer a cartografia dessas crianças dentro dessas comunidades, esses jovens, que tem que trazer a essência deles, né? E tem que ser registrado. Sobre que tu isso. Fale sobre isso. Ai, que bacana. Que tu tá fazendo, muito obrigada aí por recursos. Divulgar, porque é bem importante, né, Raíssa? Deixar o link, né? A gente está construindo, né? Não é de hoje, é um percurso aí de 7 anos junto com as juventudes, que agora a gente está na pesquisa de tese, né? Então, a contribuição para a sociedade, para a academia, para as escolas, para os territórios, para o Brasil, para a América Latina, para todos os continentes. A gente vê, né? Faz essa leitura dessa forma. E, como diz Paulo Freire, né, a nossa leitura de mundo precede a palavra. Então, que essa cartografia venha, né, ler o mundo de uma outra forma, né, uma forma mais humanizada a partir dos quilombolas, contribuindo aí com a nossa sociedade. Mas o que eu quero te dizer é que faz parte do percurso, entre várias questões que fazem parte da metodologia da cartografia da tese, é que os jovens quilombolas façam um percurso do Rio Grande do Sul até a pequena África. Então, vamos fazer um percurso e contamos com a colaboração de todos para que esse projeto aconteça, que o sonho das juventudes seja realizado, né? É uma força coletiva, estou convidando aí a sociedade a nos apoiar. Então, a gente sai do Quilombo dos Machado, ali no Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, faz um percurso, vai parando Santa Catarina, Paraná, São Paulo e chega na pequena África. É bem importante que a gente vá até o território da pequena África, né, que a gente, né, busque as nossas memórias, busque o museu, né, do Instituto Pretos Novos que tem na pequena África, que a gente se aproxime cada vez mais, né, da história contada pelo nosso povo, por nós, povo negro. Então, a gente está muito feliz que a juventude quilombola vai fazer esse percurso, vai fazer a cartografia durante o percurso e retorna e conclui a tese junto comigo. Concluir a tese, o que é? Vai nascer aí um documentário muito especial da tese, com 2 grandes convidados para participar desse documentário, e também um livro ilustrativo. Também vai ser um resultado da tese junto com essa cartografia. Então, aí a gente está com 2 grandes... Os convidados aí, né? Bem especiais, né? Raíssa e Criston Afronari são os grandes convidados para construir, né? Grande abraço. Diretor, um abraço, ganhou um prêmio lindo, né? Que nós vamos no Festival de Gramado. Também, né? Isso, essa faz parte dessa história também, Ai, né? obrigada. Mas é isso, Raíssa, falar da tese, assim, é muito importante, me dá uma alegria, uma satisfação pela confiança dos quilombolas, pelo respeito, né, a eles se manterem vivos e vivas, e a gente acredita que é para além de uma pesquisa, é uma grande contribuição para a sociedade. Eu sempre olho para além da tese. Que tu já tem, né? Porque a tua história, ela é muito marcante, faz diferença na vida de várias crianças, além das crianças dos quilombos, né? Me conta também sobre o Espaço Marna Marcelinho. E agora a gente chegou também num ponto bem especial, né? Então, falando aí das minhas andanças, né, como diz o nosso educador popular, nosso grande mestre Brandão, sobre as minhas andanças, né? Então, como eu te falei lá no início, eu fui mãe muito cedo, aos 19 anos, né, mãe do Marcelinho. E nessa caminhada toda, em 2014, infelizmente, o Marcelinho, aos 15 anos e 11 meses, teve a sua vida interrompida. Um adolescente lindo, cheio de sonhos, treinava no Inter, um jogador de futebol maravilhoso, colorado, assim, apaixonado desde que nasceu, toda a família é colorada. E Marcelinho teve a sua vida interrompida, infelizmente, né? O Estado não protegeu o meu filho,
né? E é uma grande luta minha, essa luta pela vida das nossas crianças, adolescentes e juventudes. Não é por acaso que a minha pesquisa faz anos é com juventudes. Mas assim, Marcelinho, um menino lindo, inocente, saiu de casa pela primeira vez para ir no shopping e ir na padaria Delícia comer uma torta com o primo e atravessar a rua, ir no shopping, comprar um fone de ouvido e voltar para casa. O meu filho não voltou. O Estado não protegeu ele. Né? Então, eu enterrei o meu filho, né? Há 10 anos atrás. Se ele fosse vivo, hoje ele teria 27 anos. Nós estamos no mês, né, de aniversário dele, que ele iria fazer agora dia 18 de agosto, 27 anos. Provavelmente meu colega na universidade, com certeza ele seria. Menino muito dedicado, estudioso, lindo, lindo, maravilhoso, né? E, isso não é porque é uma mãe falando, assim, é depoimentos de amigos de toda uma comunidade em peso. Então, Marcelinho faleceu e entrei num processo muito difícil de luto, Raíssa, muito difícil, né? Um luto que é até hoje, né? Só que do meu luto eu também transformei ele em lutas, né? Para fortalecer também as outras juventudes. Porque falar de Marcelinho é falar de produzir vida, de alegria, de esperança. É reconstruir a memória dele, né? De outra forma. Bem legal essa questão da memória. E falando de memória, 5 anos atrás, né, também em agosto, né, há 5 anos atrás, jovens negros e não negros da comunidade da Coab Rubem Berta chamaram a mãe do Marcelinho, que sou eu, a família do Marcelinho e a família do Marlon, e apresentaram um projeto, que era para ser um projeto e no fim se tornou um grande coletivo. Né? Então, eles pediram autorização, há 5 anos atrás, para que aquele espaço, aquele projeto que tinha outros nomes, né, teve outros 2 nomes, se tornasse uma referência, uma homenagem, um carinho, um respeito à memória de 2 adolescentes inocentes que tiveram sua vida interrompida. Então, nasceu aí o nome Espaço Cultural Marlon e Marcelinho, né, representando aí a memória de muitas crianças, de muitos adolescentes, de muitos jovens negros e não negros de comunidade que têm seus sonhos interrompidos, né? Então, o Espaço Marlon Marcelinho tem 5 anos, faz um trabalho lindo de política de lugar, política territorial, atua com projetos de educação, de cultura, de fomento à leitura. E aí falar de Espaço Marlon Marcelinho é falar de vida. A gente trabalha com alegria, a gente busca um espaço de acolhimento, de confiança, e que seja um espaço de desenvolvimento, né? Coisa que é bem difícil, assim, nas comunidades, porque se tu abre, assim, as redes sociais, pesquisa no Google Rubem Berta, o que vem fala dos homicídios, dos crimes, da violência, sim, jamais vamos negar, mas a gente está produzindo vida, a gente quer... Existem pessoas que tentam fazer a diferença ali dentro da comunidade e falta isso chegar na mídia, né? Pra mim, tu já é uma referência em muitos sentidos, mas quando eu vejo que a tua voz ela foi ouvida por mídias tradicionais, pra mim já é um passo gigante. Porque as pessoas sabem que a Catarina existe, elas sabem que o Espaço Marlon e Marcelinho existe, ele não passa invisibilizado. Ele existe em um grito. Mas quantos outros espaços existem dentro de outras comunidades também que precisariam desse momento, dessa voz? Olha ali, aquele espaço existe, olha como ele faz a diferença dentro da comunidade. Exatamente. A diferença para aquela mãe, para aquela criança... Sabe? E fortalece a comunidade, né? Tu sabe, Raíssa, que Porto Alegre, assim, ela é rica, assim, no bom sentido, assim, de muitos coletivos, muitos movimentos sociais, né? E tem muitas contribuições que é a partir dos territórios e, por vezes, sim, são invisibilizados. Eu acho que é nesse sentido que tu está trazendo, né? Espaço Marcelinho, há 5 anos atrás, era um lixão, que durante 20 anos foi um lixão a céu aberto, era um lugar onde se descartava lixo, e os jovens se auto-organizaram, mobilizaram os moradores, começaram a limpar. Os próprios moradores viram a necessidade. Isso. A gente teve o apoio da comunidade, né? E aí a gente fala da força, né, da comunidade da Coab Rubem Berta, assim como muitas comunidades em Porto Alegre. Então, os jovens conseguiram, né, o apoio da comunidade, e onde era um lixão, como diz os Racionais, no lixo nasce flor. Então, o Espaço Marlon Marcelinho aí
tá colhendo muitas flores, né? Um plantio lindo, assim, né? Uma colheita maravilhosa no sentido de que nós, a partir do cursinho Lanceiros Negros, que é o nosso cursinho popular para Enem e vestibular, já temos 3 jovens que acessaram a universidade, né? Universidade aqui na PUC, tivemos o ingresso, né, de mais um aluno nosso aqui aprovado, tanto na URGS quanto na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, o Espaço Mário Marcelinho tem o cursinho Lanceiros Negros, que é um cursinho popular, porque a gente vê a importância, né, da gente fortalecer as nossas juventudes, os nossos adultos, que também querem concluir o ensino médio, querem fazer Enem, querem acessar a universidade. E, além de acessar, a gente também é um apoio para a permanência, porque não é fácil. E, falando de permanência, eu tenho que falar uma coisa muito especial, né, para nós, enquanto Espaço Mário Marcelinho. E aí convido a todos a conhecer o Espaço Mário Marcelinho lá no Núcleo 16, na Coab Rubem Berta. É a nossa biblioteca comunitária Tia Olga. É o maior carinho que a gente tem. É uma biblioteca comunitária, ela é afropindorâmica, marginal, tem obras de povos de terreiros, de hip hop, do rap, obras quilombolas, obras negras, obras periféricas. E é uma biblioteca que a gente tem muito carinho, porque assim como o espaço nasce, né, carregando a memória de 2 jovens e fortalecendo muitas mães, né, com a nossa força, com o nosso apoio, a nossa biblioteca, a gente decidiu, enquanto coletivo, dedicar a Biblioteca Comunitária Tia Olga em homenagem à memória da Tia Olga, que é da nossa comunidade, que é do nosso Núcleo 16, que muitos dos jovens que fundaram e cofundaram o espaço, ela cuidou quando eles tinham 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, inclusive o Marcelinho. Então, é uma honra para nós que a nossa biblioteca comunitária carrega o nome da Tia Olga. De novo, né? A força das mulheres. Então, falar de Catarina, liderança é falar de Tia Olga. A memória dela, né? Trazendo alegria, sempre lembrando com aquele carinho, né? É isso, assim, o Espaço Mário Marcelinho produz vida. As nossas memórias, né? O nosso território, a nossa política sim, enfrentar um sistema opressor e dizer para a comunidade que estamos juntos e produzir vida, né? Alegria é muito difícil, né? Tu também é moradora de comunidade, né? Nasceu na periferia, né, Raíssa? Tu sabe o quanto é difícil para nós, questão de estrutura, né? Para além de estrutura urbana, mas da questão de saúde, educação de qualidade, a questão da moradia, a questão do alimento, né? Do trabalho. Acesso a coisas básicas que todo mundo deveria ter direito. É tudo muito difícil para nós. E aí não é só Coab Rubem Berta, é todas as periferias, infelizmente, aí do nosso Brasil profundo, né? Então, o Espaço Mário Marcelinho está ali, pequenininho, fazendo um trabalho gigante, né? A gente aí num dos piores momentos de Porto Alegre, do nosso Rio Grande do Sul, da nossa vida, foi a enchente, né? A tragédia, que a gente tem que dizer que foi um crime que aconteceu com o nosso Estado. Um descaso público, uma negação, um negacionismo, um abandono. E vidas sendo afetadas até hoje com isso, né? 1 ano após a enchente, tem gente que ainda não se recuperou. E o Estado ainda não se mobiliza da forma que ele realmente deveria. O compromisso, né? Com a população, com os cidadãos e cidadãs. Mas é isso, o Espaço Mário Marcelinho aí, o ano passado, fez um trabalho humanitário muito sério, trabalhamos quase 70 dias, sem parar, todos os dias, para apoiar, né, as pessoas que foram impactadas diretamente e indiretamente pela enchente de maio. E Espaço Mário Marcelinho aí tem... Podemos dizer que a gente tem orgulho, né, dos reconhecimentos que a partir dali a gente ganhou. E tem que ter, né? Vocês fizeram mais do que o serviço público, então não tem como dizer não era nosso dever, né, fazer o papel do município, do executivo e do Estado, mas nós, como muitas pessoas, fomos solidários, humanos e nos lançamos na ação humanitária. E a gente nota que teve muito disso, né? Nesse momento de fragilidade, as pessoas se uniram e foi que fez a diferença, porque se a gente ficar 100% dependente do Estado e o que ele realmente deveria ter feito... E é aí que eu me sinto assim muito feliz como mulher, como mãe, como moradora de estar junto com o Espaço Mário Marcelinho nesses anos, né? Já venho da área social, da militância há muito tempo, mas estar num espaço onde carrega assim a memória do meu filho, a memória do Marlon, a memória de muitos filhos e filhas e filhos, né? O quanto a gente fortalece as mães, as avós, as tias, as moradoras, os pais, os irmãos.
porque não é fácil, então a gente pega e transforma em um luto, em várias lutas, em várias alegrias, em várias realizações, e a gente não caminha sozinho. A gente sempre diz, é coletivo, espaço, Marlon e Marcelinho, porque atuamos no coletivo, né? A galera ali a turma está nas suas demandas, mas sempre chegando junto, e resultado disso foi a ação humanitária que a gente se lançou e toda a comunidade nos ajudou. Não foi fácil, foi um período que, não, como a gente está no morro ali na Coab, Rubem Berta, fomos um dos últimos bairros a chegar a água para a gente beber. Então o Espaço Marlon Marcelinho fala com muita seriedade e respeito. Se não fosse o nosso trabalho, a parceria dos companheiros e companheiras, da militância, dos movimentos sociais, não ia chegar a carreta de água para todo mundo. A gente fez um esforço e para além desse trabalho humanitário, né, e que não é nosso papel fazer o trabalho da assistência social, a gente não quer, Espaço Marlon Marcelinho está cheio de projetos esse ano para se somar junto com a comunidade, projetos para as crianças, para os adolescentes, para as mulheres. Então sigam as nossas redes sociais, @Marlon e Marcelinho é o nosso Instagram, tem um trabalho bem bacana ali. Vou dar um spoilerzinho para nós. Pois então, está chegando aí projetos bem legais para as mulheres, para fortalecer as mulheres do Rubem Berta, do nosso entorno, que é Timbaúva, Venceslau, Safira, Alzira Rosa, Mário Quintana, Parque dos Maias, Santa Rosa, e mulheres que quiserem se somar. A gente está aí começando agora a partir de final de setembro, os aulões, né? Então vai ser aula sábado o dia inteiro. Tá chegando aí projetos de música, oficina de música. A gente acabou de formar uma turma de letramento digital, né? Vamos nos organizar para o ano que vem mais turmas de letramento digital, e nada disso seria possível se não fosse a parceria, né, dos companheiros e companheiras. Vocês também têm um curso de cozinha, né? Isso, exatamente. Nós, desde 2023, atuamos com a questão muito forte com a questão da insegurança alimentar, né? O combate à fome. E na enchente a gente começou entregando 400 marmitas, e chegou dias que a gente estava fazendo, né, preparando e entregando mais de 2.000 marmitas. Então a gente decidiu, enquanto coletivo, não parar mais. Então a gente vem se qualificando nesse sentido de entregar, né, a segurança alimentar, a soberania alimentar. E nesse processo todo, né, dessa experiência aí da questão alimentar, nós nos desafiamos a um edital e fomos aprovados, e já está de março até agora, já estamos entrando para o 6º mês do curso de gastronomia popular e comunitário, onde tem 11 mulheres, né, aprendendo, né, e também nos ensinando, mas o curso está bem bacana. O curso tem duração de 9 meses, não é um curso pequeno, então elas vão sair certificadas, qualificadas, além da prática na cozinha, aulas teóricas, palestras, né, com técnicos da área da segurança alimentar, e é um projeto bem importante, Raíssa, foi bom tu ter me lembrado, porque é um projeto que ele tem como eixo, né, o combate ao feminicídio, por isso mulheres participando do projeto. O projeto tem como eixo contribuir para a geração de renda dessas mulheres que têm que cuidar dos seus filhos, mulheres atípicas, mulheres com outras questões que precisam fazer, né, alguma atividade na sua casa para gerar renda, para aumentar a renda. E é uma forma de a gente trazer alguma segurança para a mulher, é um espaço assim, de muito acolhimento, de muita terapia, de muito afeto. E aí aqui eu quero agradecer os nossos parceiros do projeto de gastronomia, os instrutores, né, o pai Leandro, a mãe Simone, que são os nossos instrutores. E muito mais, além do que incentivar essas mulheres a terem um empreendedorismo para poder cuidar de todas as responsabilidades que mulheres já cuidam, né? Porque a mulher sempre está no corre, que é o triplo, quer ser mãe, quer conseguir renda, quer cuidar de casa. Também traz um momento de união, né? Porque a gente precisa desse momento com outras mulheres, mesmo que seja para conversar enquanto a gente está tendo aula, é um encontro, né? Isso é muito bom. Isso, o relato das participantes do curso de gastronomia, né? É um momento de rir, de brincar, de fazer comida. E aquela coisa, né? O nosso espaço de cozinha e de cozinhar é ancestral, né? De novo, a questão do tempo, a questão, né, do espaço, a importância do alimento na nossa vida e o quanto mobiliza e fortalece as mulheres, né?
Então, a gente está muito feliz com esse curso. Espaço Mário Marcelinho pensando muitos projetos a partir da demanda da comunidade, né? O que a gente ouve da comunidade. As necessidades vocês escutam e vocês fazem. Exatamente. A gente gostaria de fazer mais. Então, está aí o Espaço Mário Marcelinho à disposição de fazer mais. A gente acredita que está fazendo muita coisa, mas somos pequenos ainda, então precisamos de parceria. E o Espaço Mário Marcelinho tem um trabalho sério, assim, que eu respeito muito os jovens que eu tenho a honra de caminhar junto aí, que carrega o nome, a memória do meu filho Marcelinho. E vamos falar. Obrigada, viu, por esse espaço. Fico bem feliz de vir te falar agradeço por estar aqui, de vidas isso aqui. conosco. Eu acho muito importante que as pessoas saibam. Quando eu digo que o Retrato de Favela quer dar visibilidade a essas pessoas, é porque eu acho que isso, a gente tem necessidade de saber, porque a gente sabe que provavelmente tem uma Catarina em cada comunidade, mas Tem quantas muitas, Catarinas tem não muitas. são reconhecidas e não chegam aos holofotes, não foram ouvidas ainda, não conseguiram apoio para ter projetos que possam incentivar essas crianças da mesma forma que é realizado dentro da nossa comunidade, né? Porque eu também sou moradora da Coab Rua Bemerta, então eu entendo essa necessidade, eu vejo isso e eu quero que as pessoas elas saibam. Existe alguém como eu que está nessa luta e se ela conseguiu também ter o apoio, ter o incentivo, eu conseguir gritar que a gente precisa dessa construção aqui dentro, que é importante para mudar a vivência de muitos jovens, mulheres, pessoas que precisam disso. Tem ela. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Eu vou dar voz, eu vou ir atrás. A gente precisa desse incentivo, né? Acho que a gente precisa de um espelho. Eu sempre digo isso, que durante muito tempo a gente procura alguém. E eu fui encontrando meus espelhos ao longo do tempo. O que eu quero ser? Mas antes que eu quero ser, eu quero também que as pessoas me vejam como um espelho. Então, todo dia eu tento ser um espelho para as meninas da minha comunidade, para os jovens que estão tentando estudar. Então, eu me sinto extremamente radiante quando vê alguém no meu Instagram. Oi, Rai, tu passou no ProUni, né? Como é que foi? Como é que é? O que precisa do documento? Eu não entendi nada. Eu também não entendia nada. Eu passei uma semana sem dormir, tentando o que é isso, que papel é esse, onde é que eu pego, como eu consigo, e eu fui atrás. Então, eu me sinto radiante quando eu vejo que eu estou sendo espelho de alguém, para tentar fazer a diferença de alguma coisa. E quando eu digo retrato de favela, é o retrato da favela, eu quero trazer pessoas aqui dentro que elas merecem ser ouvidas, para outras pessoas se identificarem, saberem que elas não estão sozinhas, seja lá na luta que elas tiverem, na luta de fazer diferença na comunidade, na luta de acessar um lugar inacessível para nós, independente do que for. Outras pessoas estão nesse mesmo movimento, então a gente não está sozinho. E só de saber que a gente não está sozinho, a gente consegue uma força que a gente nem sabe de onde vem. É as nossas centrais. É bem do nosso isso. espiritual, de onde a gente acredita, a gente tira uma força descomunal para ir atrás daquilo. Raíssa, te ouvindo, assim, eu fico muito feliz. É a força. A gente tem vontade, a gente tem força, às vezes é difícil, então a gente precisa de inspiração, de espelhos, né? De dizer assim, opa, né? Eu preciso de uma orientação, eu preciso de ajuda, né? E é isso, né? Um exemplo que tu trouxe, passei no vestibular, passei no ProUni, qual é a documentação, como é que eu faço? São coisas difíceis, né? E trabalhar nos territórios, atuar nos territórios, por aí, é difícil também. Então, a gente também busca ajuda aos nossos mais velhos, às nossas mais velhas. Então, te dizer assim, é uma honra para mim ouvir assim, que tenha muitas Catarinas por aí, porque tem e precisam dessa visibilidade, precisam desse espaço para inspirar cada vez mais outras mulheres. E se tiver difícil, saiba que pode fazer contato com a gente, que a gente segura a mão e vamos lá. E nesse sentido, assim, eu queria agradecer aqui esse espaço, Raíssa, e dizer o quanto quem me inspira é a minha mãe, né? A minha mãe já faleceu, mas eu tenho ela muito perto de mim. A minha irmã, assim, é uma honra, assim, ser irmã da Jurema, que aos 63 anos, né, se graduou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é uma honra. Minha irmã é uma inspiração, né, uma batalhadora. E a gente também está cansada, né, de batalhas. E outra coisa que eu acho que é bem importante colocar aqui, falando de comunidades, faz pouco tempo que desencantou, né, duas grandes lideranças, falando de cozinhas solidárias, né, que é o meio que o Espaço Mário Marcelinho também tomou para si, e a gente está caminhando junto e trabalhando. Há pouco tempo nós desencantou e nos deixou deste plano, mas continua e vai continuar sempre como inspiração. A tia Morena, da Cozinha Solidária lá do Timbaúva,
e a tia Beth da cozinha do Barracão da Cruzeiro. 2 mulheres negras que são e sempre serão inspiração para todas nós mulheres, assim como tem muitas mulheres aqui nas comunidades que precisam, sim, têm voz e precisam ser ouvidas, precisam desse espaço, de muito espaço, porque vem fazendo um trabalho muito sério nas suas comunidades. Tu falou da tua mãe ser o teu espelho. Eu lembrei da minha mãe e fiquei até meio emotiva, porque a minha mãe, ela é uma pessoa incrível. E eu queria muito que ela soubesse o quanto ela é inspiradora pra mim em todos os sentidos, porque ela me abriu portas pra coisas que ela não teve e que ela gostaria de ter. Então, me ver na universidade pra ela é aquela coisa radiante. A minha filha, ela é universitária, ela vai todo dia. E ter o suporte, eu acho que é uma coisa que às vezes falta pra muitos jovens, infelizmente, né? Pelas realidades que a gente vive, não é fácil. Mas eu sou muito grata por ter uma pessoa que me dá todo o suporte que eu preciso pra seguir essa jornada, que não é fácil. Mas ela faz toda a diferença. Eu sei que eu vou chegar em casa e vai ter uma comidinha me esperando, um abraço acolhedor. Como é que foi teu dia? Tu tá doente, tu tá cansada? E isso nos move, né? Porque eu tô vivendo o meu sonho e também tô vivendo o sonho dela de lugares que ela gostaria de conquistar, né? Então toda essa questão de ancestralidade, de família, de tentar trazer esse exemplo também fica dentro de casa, né? E quanta diferença a gente faz e quanta diferença as pessoas fazem, né? Então, dona Daniela, sei que você tá me assistindo aí, eu te amo muito e eu sou tua fã. Linda tua fala sobre isso, me comoveu muito. A gente lembra. Quanto é importante, as mulheres são importantes na nossa vida, né, Raíssa? Eu tenho honra, assim, de ter caminhado e caminhar com muitas mulheres, muitas, assim. E as que encantaram, né, que deixaram aí um legado imensurável, né? Essas referências nos dá muita força, né? De dizer, opa, o caminho é por ali, não vai ser fácil, mas a gente não está sozinha. E ela sempre nos ensina que esse caminho não é fácil, mas que a recompensa sempre vale a pena todo o processo, né? Eu lembro perfeitamente de escutar de vários familiares meus, né? Porque da minha família, eu sou uma das primeiras que está caminhando nesse caminho da universidade, do ensino superior. Então, eu escuto, a gente sabe que não é fácil, mas fica lá, tu tá representando a gente, vai, tu tem um fardo nas tuas costas, mas a gente tá aqui, a gente acredita em ti, essa crença que eles têm da gente tá fazendo a diferença desse movimento. Como é importante essa força que a família demais, dá, os amigos dão, né? Demais. Fico bem feliz, assim. E aí um recado, né, para os jovens que estão ingressando ou pensando em ingressar na universidade. Se apertar o coração, senta, conversa com alguém. É importante a gente ouvir, buscar não desistir. Não é fácil, aqui ninguém está romantizando. Não, com certeza nenhuma não, luta está sendo romantizada. Né? O sistema aí, ele é duro, ele é muito duro. Mas a gente não está só. Nós somos povoadas. A gente saber que estamos juntos nessa luta. Mas não desistam, né? Exatamente. A recompensa que vem no final, como diz a minha avó, ela vale a pena. Que bom te ouvir. Cata, mas me conta uma coisa, como é que foi sentir a presença do Marcelinho nas telonas do Festival de Cinema de Gramado no dia 19, né? Ele faz aniversário. A gente foi dia 20? Não, foi dia 18. Olha só, que legal. Dia 18 de agosto deste mês que nós estamos, Marcelinho faria 27 anos, né? Ele nasceu dia 18/8 de 98. Então, ele faria 27 anos. E um dia depois do Marcelinho fazer aniversário, eu fui convidada, né, para subir o Morro da Cruz e acompanhar as crianças e as famílias, né, até o Festival de Cinema de Gramado. Né? Uma experiência incrível. Eu nunca tinha ido num festival de Gramado e chegar lá naquele tapete assim de quase 5 metros e ver toda aquela criançada do Morro da Cruz, da comunidade. Foi junto também companheiras da Zona Norte, né? O Bebeto estava lá presente. O Bebeto estava presente junto com o Morro da Cruz e foi uma experiência assim, fantástica, emocionante. E saber que tudo aquilo estava acontecendo, que foi construído, né, pensado, dirigido por um jovem negro de comunidade, o Cristo Afronário, que nós temos assim, o maior carinho e respeito. Né? Salve, diretor. Salve, diretor. E um beijo para Patrícia, para a mãe dele e toda a família. Beijo, tia Paty. Assim, foi emocionante, assim, eu não consigo mensurar, assim. Ainda, às vezes parece que não caiu a ficha, sabe? Porque quem passa por aqueles
tapete vermelho são artistas, e nós somos artistas. E olha o resultado do diretor Criston Afronário, que no dia 22 recebeu o Kikito e foi premiado. Foi assim uma emoção enorme, uma alegria, né? Como ele disse, né, nas entrevistas, e as comunidades, ele representou muitas comunidades, as comunidades todas, as comunidades negras. Num lugar extremamente seguraram o eurocêntrico, Kikito, né? seguraram naquele momento junto com a família. Sim, um lugar... Sim, eurocêntrico, um lugar de pessoas com privilégios, e nós estávamos lá, né? Então, foi uma alegria. E o filme, né, aconteceu à luz da lua do Afronário. Ele traz, não posso comentar muito, mas ele traz uma história maravilhosa de jovens, né? E traz histórias, assim, não pejorativas, não estereótipos, mas sim a potência que tem dentro das comunidades, que nasce. E muitas realidades, né? E muitas realidades, né? Então, é um curta-metragem fantástico, né? Quando tiver aí... Modéstia à parte, como é que é modéstia à parte, gente? Né? É do meu amigo diretor Criston. E o que me emociona também é que Criston teve uma iniciativa linda, né, que os seus personagens carregam algumas memórias, né? E para nossa felicidade, da Coab, Rubem Berta e toda a Zona Norte, 2 dos personagens carregou o nome Marlon e Marcelinho. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Criston, a todo o elenco, a toda a família, a todo o Morro da Cruz, né, de um curta tão lindo, tão maravilhoso, e que significa tanto para nós de comunidade, né? Todo o processo de construção, o prêmio, a ida ao festival, ter ganhado o Kikito, né? E vida longa, né? A esse curta, que ganha um mundão, que merece, tá lindo, tá maravilhoso. Então, Coab Rubem Berta tá muito feliz de estar ali, né? Não podemos falar muito, não podemos dar muitos spoilers. Mas assim, a gente tá muito feliz de fazer parte junto, sabe? Tô emocionada, assim. Ainda muita coisa para processar. É um processo. A gente tá assim com o coração explodindo de alegria. Né? A gente queria subir o morro e subir gritando e descer gritando, mas ainda dá tempo. É muita coisa, né, Cata? Quanta história tu tem, né? São trajetórias, são vidas, né? E aí tô me aventurando a exercitar aí o conceito da nossa grande mestra, né? E Griot, que é a escrevivência, né? Que a escrevivência é um conceito que Conceição nos diz, nos ensina, que é uma escrita de si e coletiva. Né? Então, o que a gente está fazendo agora aqui, Raíssa? É escrevivência, sabe? Então, eu estou muito feliz, né? O que a gente viveu em Gramado? Escrevivência. E é por aí, sabe? Mas me conta, quando tu decidiu o teu curso, como é que foi para ti? Como é que foi escolher o teu curso da graduação? Porque é uma escolha que ela sempre nos perpetua, no sentido de que, durante o meu tempo de decisões, né? O que eu quero cursar, o que eu quero fazer, nós, pretos, periféricos, encontramos os seguintes comentários. E esse curso aí, eu não sei, né, se é uma oportunidade boa no mercado de trabalho. Por que tu não faz uma administração? Por que tu não faz tal curso? Porque esse aqui tem mais oportunidade e a gente acaba se prendendo, às vezes, de ir no nosso sonho, de cursar o que a gente tanto sonha, né? É um desafio também isso, né? Porque quando a gente decide ir, aí vem sempre um desafio, né? Um pensamento novo que alguém pode nos passar, né? Quando eu escolhi fazer jornalismo, eu escutei isso. E aí, tu vai fazer jornal, mas sabe que é um mercado muito fechado ainda, né? Eu disse, eu quero abrir portas. E se não abrir as portas pra mim, eu vou chegar chutando com os 2 pés, né? É isso. Mas como é que foi pra ti escolher o teu curso? Olha, boa pergunta, assim. Em 2008 para 2009... 2008 para 2009 eu entrei na área social, assim como profissional, contratada. E naquela época eu tinha um ensino médio completo. Né? Não era só, era muito para uma mulher trabalhadora, mãe, né? Só que no decorrer do meu trabalho na área social, que naquela época eu discutia políticas públicas da saúde, eu sentia a necessidade da graduação. E anos depois que eu trabalhei 5 anos no Instituto do Câncer Infantil, eu fui trabalhar num território que se chama Vila Maria da Conceição. Então, foi uma experiência muito bacana, assim, que eu carrego no coração. E ali eu recebi o convite de coordenar 2 grandes projetos. E, na época, eu tinha o ensino médio. E eu disse, não, agora que
Porque naquela época, quando eu chego na Vila Maria da Conceição, Marcelinho já tinha falecido, né? Então, também faz parte disso, dessa decisão de mundo, de qual curso, o que fazer. Também a minha terapia, que eu fiz a terapia 7 meses ali no início do falecimento do Marcelinho. Então, fiquei fixo trabalhando no morro da Vila Maria da Conceição e tinha um ensino médio, assumi 2 coordenações de projetos sociais e eu disse, vou fazer gestão pública. Pelo currículo vai me ajudar a qualificar o que eu tenho que entregar para a comunidade. Foi a melhor decisão da minha vida. E teve pessoas que me perguntou, tu vai fazer esse curso, né, gestão pública para fazer concurso? Eu sempre disse e sempre vou responder para qualificar a minha entrega para a comunidade. Só que abriu muitas portas esse curso, né? A partir desse curso, assumi assentos em fóruns de defesa dos direitos da criança e do adolescente, das juventudes, e aí enxerguei a necessidade de discutir, como eu te falei, uma política, né, para as juventudes quilombolas, indígenas, povos ciganos e os originários, né, os indígenas, e aí fui para fazer o mestrado na URGS, achei que a URGS não era o meu lugar, né? Consegui o mestrado na URGS, discuti a política, concluí o mestrado, e nesse percurso todo que graduação, especialização, mestrado me proporcionaram, eu chego ao doutorado. E por que geografia? Porque a geografia faz parte da nossa vida, a importância da geografia, do tempo, do espaço, da política, dos territórios. É importante, né, enfatizar o quanto a geografia ela é importante e presente na nossa vida, porque quando tá no ensino fundamental, isso também é pra Raíssa, tá? Do fundamental. A gente fala, pra que eu vou usar geografia? Eu sou apaixonada por geografia hoje em dia, tá? Eu decidi também me inscrever, né, em geografia na URGS quando eu fui aprovada, não era à toa. Porque hoje em dia, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo esse impacto, né? Mas isso aí é pra ti, jovem, que tá me assistindo. É tu mesmo. Geografia é importante, tá? Presta atenção na aula, não é só pedra, não. Não é só sobre pedra. A geografia, assim, ela foi uma das melhores decisões que eu tomei, assim como lá atrás eu tomei a decisão da gestão pública, né? Que o fim não era, nunca foi fazer concurso público, mas qualificar a entrega para os territórios, porque eu estava na gestão de 2 projetos. Então, eu fiz uma carreira acadêmica, assim, no sentido de produzir conhecimento e conhecimento coletivo, porque sempre foi junto com os territórios, e chegar no doutorado e olhar para uma geografia, para uma possibilidade de uma outra cartografia contracolonial, né, construída junto com as juventudes e que vai contribuir, né, com vários continentes, com a nossa Porto Alegre profunda, com a discussão quilombola, com o direito, né, à terra, com o direito à vida, a existir. Então, é uma alegria fazer geografia, estar com a geografia, e é isso, assim, são escolhas que a gente faz e no processo vai entendendo a importância, e eu sou muito feliz. A gente vai entendendo a importância do processo. Essa é a parte mais incrível, né? Cata, muito obrigada por estar aqui hoje, por compartilhar a tua história. Que se deixar, a gente fica aqui umas 4 horas facilmente para mais conversando, tá? Isso é uma verdade universal, a gente já sabe disso. E Raíssa, muito obrigada aí novamente pelo convite, por esse bate-papo, né? Te agradecer, né? Toda a parceria aí que a gente vem construindo, né? Nos últimos tempos aí. Obrigada pelo aceite, né? Tanto teu quanto do Afronário, para se somar, né, na construção da tese, que vai ser bem importante. Eu que agradeço, para mim foi uma honra, tá? Eu recebi aquela... Vou compartilhar com vocês, né? Quando eu recebi a mensagem dela para fazer parte da tese e toda a ideia, toda a construção, eu tava indo tomar banho. Aí eu botei minha roupa de novo, saí do banheiro. Mãe, tu nem sabe por que a Catarina me convidou. Eu vou fazer um documentário junto com ela, um livro, a gente tem todo um projeto, eu tô sem palavras, não sei o quê. E ela, tu saiu correndo do banheiro. Dá pra ver na tua cara que tu tá feliz, eu não consegui esconder. Porque eu te disse no começo do podcast, eu falo de novo, tu é uma referência pra mim. Tu me inspira muito como pessoa, como mulher e como uma liderança comunitária dentro da minha comunidade. Então, eu te agradeço imensamente por estar aqui e por deixar eu fazer parte da tua vida e da tua história também. E eu que agradeço aí, não só eu agradeço, mas o Espaço Mário Marcelinho, tu é uma grande companheira, né, nossa lá. E também em nome do Quilombo aí, da gente... Porque é isso, assim, a gente fica muito feliz de ser referência, eu me sinto muito honrada, muito feliz, né? E tá aí parabéns à tua mãe, né, que criou e cria essa menina linda, essa jovem linda. E te dizer que vocês, jovens,
são nossa referência também. A gente caminha por vários motivos e é por vocês. Tô te dizendo isso do fundo do coração. É por vocês. Obrigada. A gente conseguir juntos transformar aí essa sociedade. E nós vamos, né? Ah, que vamos. Gente, muito obrigada a vocês que nos assistiram. Fiquem à vontade, nos sigam no Instagram. O meu Instagram pessoal é @raíssa_star. Sigam o Instagram do podcast também, tá? @retratos de favela. Nos sigam no Spotify, no YouTube, onde você estiver nos assistindo ou nos ouvindo. Estamos presentes aqui. Aguardamos vocês ansiosos para os próximos episódios. E sejam muito bem-vindos a uma trajetória muito linda que vai ser esse podcast. Um beijo para vocês e até o próximo. Beijos.